Salut! Algumas letras que estão no final das palavras em francês nós não devemos pronunciar, mas nós não devemos também nos esquecer que sempre nós teremos as exceções. Eu sou Maria Rita do Quero Falar Francês. Você está interessado nesse tema? Então fique comigo e caso você não esteja inscrito no canal, aproveite e faça a tua inscrição e não se esqueça de ativar as notificações. Bom, a primeira letra que nós veremos é a pronúncia da vogal E. Nós não pronunciamos essa vogal quando ela está no final das palavras, como por exemplo a palavra académie, que é academia, acte, que é ato, il demande, que ele pergunta, poète, que é poeta, etc. Mas nós pronunciamos quando nós temos a palavra no monossílabo, como por exemplo le, me, de, que, se, etc. Mas quando elas estão diante de uma vogal, de uma palavra que começa por vogal H mudo, nós devemos cortar o E. E nós temos j'aime, l'amour, je m'appelle, etc. Quando a vogal E tem um acento agudo, nós devemos pronunciar café, fechadinho, olha, café, amitié, poupée. Então, café é café, amitié é amizade e poupée é boneca. Então vocês veem que é o contrário do português, né? E quando nós temos o acento grave sobre a vogal E, aí a pronúncia é aberta, é como o nosso E, como grève, que é greve, mère, que é mãe, père, que é pai, etc. Nós temos algumas consoantes que estão no final das palavras que em geral são mudas, como por exemplo a letra B da palavra plomb, que é chumbo, da letra D, ni, que é ninho, nord, que é norte, da letra G, como exemplo, sang, que é sangue, da letra P, drap, que é lençol, sirop, que é xarope, palavras que terminam com S, como a palavra K, que é caso, que terminam com T, como a palavra lit, que é cama, éléphant, que é elefante. Palavras que terminam em X, às vezes nesse caso ela pode indicar que está no plural, como a palavra eau, que é água. Palavras que terminam com Z, como nez, que é nariz. Mas em todas essas palavras nós temos exceções, então vamos a elas. Com a letra B nós temos club, club, que é clube, snob, snob, que também é snob em português, né? Kebab, kebab, que é a comida, né? Kebab. Com a letra D, nós temos le sud, sud, que é o sul. Com a letra G, nós temos gang, que é uma gangue, parking, que é o estacionamento. Com a letra P, nós temos stop, que é parar, né? Parada. Cap, nesse caso significa rumo, direção. Nós temos palavras com a letra S, como por exemplo as de cœur, que seria as de copas. Mas nós temos o verbo avoir na segunda pessoa que você fala tu as. É a mesma grafia, a S, mas no caso do verbo não se pronuncia o S. Mas nós temos a palavra bus, de ônibus. Nós temos também a palavra filho, que no singular vocês vão pronunciar un fils, un fils. E no plural a pronúncia vai ser igual, só vai mudar o artigo. Nós vamos falar de fils, un fils, de fils. Então, um filho, filhos. Mas nós temos a palavra fio em francês, que tem a mesma grafia da palavra filho quando ela está no plural. Então, nós temos les fils de coton, les fils de coton. E nesse último caso, vocês viram que não pronuncia, a grafia é idêntica, mas é para dar diferença de você entender fils, que é filho, e fil, que é fio. Nós temos também uma particularidade na palavra osso. No singular, a gente vai pronunciar o S, nós vamos falar anos, anos. E no plural, não se pronuncia o S, deso, deso. Olha só que diferença pequena, né? Anos, deso, é a mesma palavra. Com a letra T, nós temos le but,
le but, que é o objetivo, né? Nós temos l'est, que é o ponto cardeal, oeste ou este. Nós temos l'ouest, que é oeste. Nós temos também o número 7 e 8, que nós também pronunciamos o T. Nós temos também algumas palavras que são escritas com CT no final e geralmente é pronunciado, como por exemplo, correct, correct, que é correto, exact, exact, que é exato. Mas nós temos a palavra aspect, que é aspecto, e instinct, que é instinto. Com a letra X, nós temos, por exemplo, o número 6, que é cis, e 10, que é dis. Mas tem uma particularidade. Diante de vogal, nós pronunciamos six autres, seriam outros 6, ou 10 amis, que seriam 10 amigos. Mas se nós temos um número diante de uma palavra que começa com consoante, nós não pronunciamos assim, a gente vai falar six fois, ou 10 fois, que seria 6 vezes, 10 vezes. Para algumas palavras, a pronúncia da consoante final ela é opcional, como por exemplo a palavra abacaxi, que você pode pronunciar ananá ou ananas. Pode depender, né? Você vai ouvir das duas maneiras. Nós temos também a letra C, tem uma particularidade. Quando ela vem depois de uma vogal, a gente pronuncia, como por exemplo a palavra sac, que é bolsa. Mas algumas palavras onde tem uma outra consoante antes do C, depende, né? Vamos ver uns exemplos aqui. Esse C é mudo na palavra ban, de banco, clair, de clero, por, de porco. Mas nós pronunciamos nas palavras talc, que é talco, park, que é parque, jardim. E nós temos também uma palavra que muita gente já conhece, né? Que é o donc, que é então. Nós pronunciamos o F quando ele vem no final da palavra, como por exemplo, cerf, que é viado, servo, nerf, que é nervo, vif, que é vivo, sauf, que é exceção. Mas aí nós temos uma exceção que é a palavra ovo. Nós falamos un œuf no singular, a gente pronuncia o F, mas quando essa palavra vai para o plural, a gente fala deux œufs, un œuf, deux œufs. Quando a palavra termina em L, nós temos sel, que é sal, final, que é final, banal, que é banal. Mas nós não pronunciamos o L da palavra gentil, que é gentil, e também da palavra outil, que é ferramenta. Nós pronunciamos o R no final das palavras, como por exemplo, car, que é o pois, bar, que é o bar, né? Que é o ar, mer, que é o mar. Mas quando nós temos os verbos que terminam por ER, verbos da primeira conjugação, primeiro grupo, nós não pronunciamos o R, como por exemplo o verbo parler, aimer, demander. Então qualquer verbo que terminar com R, o verbo no infinitivo, a gente não pronuncia esse R, ok? E já que nós estamos falando em verbos que terminam por ER, um erro que eu sempre escuto os alunos cometerem, né? É com a pronúncia da terceira pessoa do plural, gente. A pronúncia é il mange, por exemplo, do verbo manger, né? Il mange, eles comem. Il parle, eles falam. Il disent. Então, nunca se pronuncia esse ENT final, ok? Diferente das palavras que terminam em EN. Por exemplo, as palavras bien, que é bem, examen, que é exame, dent, que é dente, essentiellement, que é essencialmente. Então essas foram as regras de pronúncias, né, do francês. E você, quais palavras você lembra que são, com essas terminações que eu dei, que são exceções? Deixa aqui nos comentários, ok?
Se você curtiu o vídeo de hoje, curte e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Au revoir, à la prochaine!